Viva! Gisele Paula é CEO do Instituto Cliente Feliz, é também cofundadora de uma plataforma chamada Reclame Aqui e, além disso, escreveu um livro, aconselho a todos a poderem ler, chamado Cliente Feliz dá lucro. Gisele, o que é isto de um cliente feliz? Muito bem. Primeiro, Jorge, agradecer o convite de estar com você hoje aqui para falar de um tema que é tão relevante para nós como consumidores, porque vivemos todos os dias relações de consumo, não é? E se fala muito pouco de como está a satisfação dos clientes. E a satisfação dos clientes hoje é fundamental para que os negócios continuem crescendo e prosperando, não é? Então, o cliente feliz, eu costumo dizer que não é fazer tudo o que o cliente quer, e sim fazer aquilo que ele precisa e proporcionar para ele um efeito que ele não espera. Então, uma empresa que realiza o básico bem feito, entrega para o cliente aquilo que ele precisa, ela já ganha muitos pontos com ele, porque o cliente hoje ele vive um desafio muito grande para quando ele precisa resolver um problema com uma empresa. Então, hoje, dentro da nossa empresa, que é o Instituto Cliente Feliz, nós atuamos trabalhando dentro de grandes companhias, implementando a experiência do cliente, ensinando a fazer e refazendo os processos dela para que esses processos sejam condizentes com uma experiência mais fluida para o cliente. Então, e o que é que faz? O que é que ensina? O que é que treina as empresas com quem trabalha para essa relação com o cliente? O que é que uma empresa precisa de ter de uma forma consciente na sua relação com os seus clientes? Legal, Jorge. A empresa ela precisa trabalhar em 3 pilares. O pilar de pessoas, então treinar essas pessoas para que elas possam realizar uma prestação de serviço adequada para os clientes. O segundo pilar é de processos, então os processos dela têm que estar condizentes para que a experiência do cliente seja fluida, ou seja, se ela tiver muitas burocracias, problemas, né, que o cliente enfrenta ali para poder retirar, por exemplo, uma segunda via de um boleto, ou eliminar ali uma questão de uma dúvida, um suporte, os processos dela têm que estar orientados para reduzir o esforço do cliente, ter um acesso mais fluido, menos burocracia, para essa experiência funcionar melhor. E gerar, assim, mais rapidez, mais eficiência operacional. E o terceiro pilar é o pilar de estrutura, em que você embarca ali uma tecnologia nova, um processo de automação, inteligência artificial, para que a gente possa usar a tecnologia para oferecer uma experiência melhor para o cliente. Porém, se você não trabalha essas 3 frentes de atuação, uma delas, se não estiver bem feita, ela corrompe as outras. Não adianta eu ter uma boa tecnologia, uma inteligência artificial maravilhosa para atender o cliente, se quando ele precisa falar com uma pessoa, ele é maltratado, por exemplo, né? Então, quando a gente entra na empresa, a gente trabalha essas 3 frentes de atuação, esses 3 pilares. Mas muito com o olhar, Jorge, de trazer uma boa experiência para o cliente. Então, qual é a nossa fonte de inspiração? Onde que a gente vai buscar informação para saber o que deve ser feito para os clientes? O próprio cliente. A nossa fonte é o cliente. Então, o nosso primeiro trabalho é um trabalho de exploração, que a gente vai a campo, ouvir os clientes. Nós vamos na casa do cliente, a gente vai no estabelecimento do cliente, a gente vai na loja ver como que o cliente está consumindo o produto, para que então, a partir dessa observação, dessa coleta de informação do comportamento dele, a gente traduza isso em insights para inovação do negócio. Quando nós estamos a ouvir o cliente, e em particular quando estamos a falar de empresas estabelecidas que vendem produtos de grande qualidade, por vezes as organizações que são boas na organização, são boas naquilo que produzem,
podem esquecer o cliente ou ter a noção de que, afinal, nós já fazemos coisas extraordinárias. Se o cliente não nos está a entender, temos que lhe dar algum tempo? Ou a questão da percepção é tão importante como o facto e a qualidade dos produtos que nós disponibilizamos? É real isso que você está trazendo, porque a gente, dentro da empresa, a gente acaba tendo uma miopia. A miopia de que o que a gente faz já é bom o suficiente, né? Especialmente se a gente acredita muito no nosso produto, né? A gente acredita muito na qualidade do nosso produto. Ninguém mais ama o nosso produto mais do que a gente, né? Então, se a empresa ela não se despir dessa vaidade de acreditar que só a verdade dela sobre o produto, só a perspectiva dela do produto é a que vale, ela corre o risco de entrar numa miopia empresarial em que ela acha uma coisa e o cliente acha outra. E isso acontece em muito mais vezes em negócios do que a gente imagina. A empresa fica ali dentro de uma máscara, dentro de uma bolha, achando que ela está bem, achando que os clientes estão gostando, deixa de escutar os feedbacks dos clientes, e aí os clientes vão indo para um lado e a empresa vai indo para outro lado. E o que acontece como resultado? Queda de vendas. As vendas começam a cair, os clientes começam a ir embora, e aí a empresa começa a correr atrás de consultoria, de empréstimo, de buscar o que é que tem que ser feito, qual é o novo produto que tem que ser criado para gerar uma boa experiência e vender mais. E na maior parte das vezes, pela minha experiência e tudo que eu já vivenciei, a resposta está no cliente. Ao invés de você ir buscar qual é o novo produto que você tem que vender para melhorar suas vendas, vai perguntar para o cliente o que você tem que melhorar, né? Deixa de acreditar que só a sua verdade é absoluta. A perspectiva do cliente tem que fazer parte do dia a dia. A gente costuma fazer aqui, Jorge, um procedimento dentro das empresas para criar essa rotina, né? Porque eu gosto muito de trazer para a prática também. Como é que a gente faz isso na prática? Então, a gente cria dentro da empresa o que nós chamamos de conselho do cliente. O conselho do cliente é um grupo de clientes que vão ser conselheiros da sua empresa. E que estão dentro da empresa, que estão sempre em permanência em ligação com a empresa? Há sempre essa relação de pergunta e resposta? Onde é que está esse conselho do cliente? Exatamente. Eles fazem parte de um grupo que se reúne pelo menos ali uma vez por mês ou a cada 2 meses. E ali tem uma pessoa que dialoga com esses clientes para fazer perguntas para eles, né? Cara, o que você está achando? Como é que está o nosso serviço? Onde a gente pode melhorar, né? Mas sempre quem faz essa condução são pessoas especializadas nesse assunto, para que não sejam respostas tendenciosas. Porque se você perguntar para mim assim, Gisele, o que a empresa tal, você como cliente, o que a empresa tal tem que melhorar? Nem sempre a minha resposta é a solução. Então o que é que pergunta, Gisele? Mas eu sei como eu me sinto quando eu solicito um produto ou um serviço. Então, a pergunta tem que estar relacionada a como você se sente. O que você valoriza? O que você não valoriza? E não qual é a solução, porque o cliente não tem a solução, ele é seu cliente, ele não é a bola de cristal, né, para encontrar a solução. Ele é o cliente e ele tem a percepção de uso. E essa percepção de uso, quando você coleta, ela te traz os insights, né? Aí a empresa trabalha em cima dessas percepções para criar os insights. Então, esse conselho de clientes traz a visão dele de uso. E aí, em cima dessa visão dele de uso, a empresa trabalha soluções. Muitas empresas, né, criaram processos de inovação, ao invés de ficar contratando equipes caríssimas para pensar em inovação, contrata o cliente, faz um conselho de clientes. Esses clientes se sentem extremamente lisonjeados, Jorge, porque eles falam, nossa, eu vou ajudar a tal empresa a resolver os problemas dela, é muita coisa para mim.
Olha, e Esses clientes se o que é tornam que esses fiéis. clientes costumam dizer às empresas? Da experiência que tu tens de falar com vários conselhos de clientes e empresas, que tipo de coisas é que os clientes consideram mais relevantes ou menos relevantes para a sua relação com as marcas e com as empresas? Olha, Jorge, do mais simples ao mais complexo. Então, por exemplo, vou te dar uma coisa simples que mudou uma tendência de mercado aqui no Brasil. Um supermercado tinha lá o seu conselho de clientes e os clientes falavam assim: ali na área de frutas, legumes e tal, quando eu vou ali pegar os produtos, tem produto que às vezes está um pouco sujo, né? Você pega um legume ali que está um pouco sujo, tal, você fica com aquela mão ali suja, onde que eu limpo? Não tem um papel, não tem. Se tivesse uma torneirinha ali que eu pudesse lavar a minha mão, secar, ficaria ótimo. O cliente trouxe essa sugestão, esse supermercado implementou, e não só esse supermercado implementou, como todos os outros supermercados implementaram. Então, virou uma tendência no mercado com base em um feedback de um cliente, mas que representava a dor de todo mundo, né? Que todo mundo passava pelo mesmo problema. Que esse também é um ponto, né, Jorge? Não adianta a gente só ouvir uma opinião e ela não fazer sentido, né? Porque se ela não fizer sentido para o negócio, para os demais clientes, você tem que validar se isso realmente vale a pena implementar. Um outro conselho de clientes que nós estabelecemos aqui, ao ser perguntado, né, para esse comitê, que vocês... Era uma loja de vestuário, e aí nós perguntamos para eles assim, o que vocês acham, né, que a loja precisa valorizar mais na relação com os clientes? Vocês acham que seria bacana ter um provador mais adequado para você provar as roupas e tal? E aí as clientes falaram, não, o que mais eu valorizo é rapidez na fila. Então, o que esses clientes disseram que a gente mais valoriza é a fila sendo mais rápida, né? Então, olha só que interessante, né? Às vezes a gente sai querendo implementar coisas novas, sendo que o cliente quer é o mais básico possível. Coisas simples, portanto, que mudam a nossa vida de alguma maneira. E então, como é que é essa relação quando o cliente está zangado connosco? Quando nós fizemos alguma coisa de que ele não gostou, como é que nós podemos ouvi-lo? O cliente tem sempre razão, o cliente nem sempre tem razão. Como é que é essa relação quando a pessoa aparece e diz: vocês não fizeram isto bem feito e eu estou muito frustrado ou muito furioso convosco? A reclamação, ela é uma grande oportunidade para a empresa de melhorar, é uma consultoria gratuita que aquela empresa vai ter de um cliente que parou tudo que ele estava fazendo para dizer onde a empresa pode evoluir, né? Então, se a gente partir dessa perspectiva, né, de que a reclamação é uma oportunidade, a gente primeiro tem que acolher a reclamação. Independente se o cliente vai ter razão ou não diante daquilo que ele está pedindo, não importa. O que mais importa nesse momento que ele faz a reclamação é entender quais as oportunidades que a gente tem a partir do feedback dele. Esse é o primeiro passo, né? Porque na maior parte das vezes, até em reclamações que os clientes estão solicitando uma coisa que eles não têm direito, na hora que você vai analisar com calma, é um feedback que você pode trabalhar para evoluir um processo interno, por exemplo, né? Não que você vai fazer aquilo que o cliente está solicitando, mas quando você olha, você, puxa, tem uma oportunidade de corrigir uma comunicação, tem uma oportunidade de informar melhor o assunto X para o cliente, né? Que não está sendo informado antes. Então, esse é o primeiro ponto, saber que reclamação não é um problema. Reclamação é uma oportunidade. A partir do momento que você enxerga dessa forma, aí é o momento de você ir para a segunda etapa, que é a etapa de solução. Você buscar resolver aquele pedido do cliente. Então, acolheu aquele cliente, agradeceu pelo feedback dele, é hora de eu entender se faz sentido o pedido dele, se eu consigo atender a demanda dele, a necessidade dele, e aí eu vou buscar a solução. Essa solução tem que ser a mais rápida possível,
É um cliente que reclama, eu falo que ele é um telefone vermelho. Você não pode usar os mesmos tempos, os mesmos prazos que você utiliza em outras demandas para um cliente que está reclamando, porque ele já está num nível de estresse mais elevado que o normal. Então, ele precisa de resposta rápida. Então, acolheu, atendeu, entendeu a necessidade desse cliente, se dá para ser resolvida, trata, resolve rápido, porque o que mais acontece são problemas que os clientes relatam e eles ficam a ver navios, né? Ficam ali esperando a empresa resolver e demora, ele tem que cobrar, e isso é o que gera estresse. O cliente perdoa a empresa que erra, o que ele não perdoa é a empresa que não resolve. Então, e as empresas, quando são muito grandes e quando têm muitos clientes, podem distrair-se com os seus processos e, no fundo, ficarem autistas às reclamações ou achar que uma reclamação de um cliente só porque uma coisa correu mal em 3 milhões que correm magnificamente bem, enfim, é desprezível, no fundo, em termos de vendas, é um cliente versus 3 milhões? Exato, eu costumo dizer o seguinte, que 0,01 dos seus clientes reclamando, né, representa muito pouco do seu universo. Mas para aquele um cliente que está reclamando, é 100% do universo. Então, não dá para considerar uma reclamação pela quantidade. Não, cada cliente importa, cada reclamação deve ser ouvida. Se ela faz sentido ou não é outra história, mas todos os casos devem ser ouvidos e tratados. Aquele cliente que reclama, ele tem que ser ouvido, pelo menos para que você possa lhe dar a resposta para ele e dizer, olha, agradeço a sua sugestão, neste momento a gente não é o nosso objetivo aqui como negócio ir para esse lado que você está nos sugerindo, mas a sua sugestão vai ser aqui compartilhada com as demais pessoas da empresa, vamos guardar com carinho o teu feedback. Agora, não responder é a pior atitude que uma empresa pode ter com o cliente. Esta conversa que nós estamos a ter é uma conversa entre dois seres humanos, portanto, existe uma empatia, perceber do outro lado que alguém está mais zangado ou menos zangado ou que tem uma necessidade, mas subitamente o nosso mundo digital encheu-se de redes sociais, de pessoas que podem reclamar e zangar-se muito dentro do seu pequeno universo, no seu Instagram, no seu Facebook, mas também muitas vezes vão tentar falar com as empresas, com as organizações, e do outro lado não está um ser humano com essa compreensão, mas está um irritante chatbot que está pré-programado e que responde sempre coisas pré-programadas e que a mim, cliente, quando estou zangado, me parece não só tolo, como eu fico ainda mais zangado com aquela organização. Como é que resolvemos isto? A tecnologia afinal veio para ajudar, mas eu posso ter a sensação de que afinal só está a atrapalhar a minha vida? O chatbot, ele é um grande desafio para as empresas, porque como solução, ele é uma boa solução, mas ela é empregada de maneira equivocada. O chatbot, ele serve para dar respostas simples, rápidas, que os clientes não querem falar com a empresa. Então, por exemplo, quando você precisa da segunda via do boleto, você não quer ligar, bater papo para depois receber a sua segunda via do boleto. Se tiver um botão que você clica e consegue retirar a segunda via do boleto, você vai preferir essa alternativa. Só que as empresas começaram a empregar essa tecnologia para todo tipo de solicitação do cliente, o que não faz nenhum sentido, não é? Porque tem momentos que você quer falar com alguém. Tem momentos que você quer conversar. Como que você explica uma reclamação para um bot? Não dá. Então, a empresa que usa da maneira devida é aquela que entende os pedidos que os clientes querem falar com o bot, e aqueles pedidos que os clientes não querem falar com o bot, ela abre um canal para que o cliente fale com o ser humano, né? Sem esforço, sem estresse, né? E se nós estamos sucessivamente a tentar explicar ao bot e o bot não nos entende, não tem essa capacidade emocional, a relação entre pessoas, entre clientes e marcas e produtos é uma relação
profundamente emocional ou é mais racional do que emocional? A relação com o cliente, na maior parte das vezes, ela é emocional. Mesmo diante de uma solicitação que ele faz ali para a empresa, ele tem uma relação emocional porque a compra, ela é emocional, né? O momento que você decide é o momento que você passa o cartão, mas o racional, aliás, né, vem no momento do cartão, mas até o momento do cartão é puramente emocional, né? Você tem um desejo, você vê que aquela empresa pode atender, realizar o seu desejo. Então, tudo isso tem a ver com os aspectos emocionais da relação. Então, no atendimento ao cliente, a gente deve considerar isso, né? A gente deve entender que o cliente, ele não quer ter uma relação apenas de entrega, ele quer ter uma relação que gere uma experiência. Quando a gente começa a atender clientes e aplicar uma relação de experiência, isso muda. Olha, aqui na Europa, provavelmente no Brasil, em todo o mundo, nós estamos a discutir as ferramentas de inteligência artificial que supostamente aprendem connosco, aprendem o nosso comportamento, mas pode ter um efeito também de, por um lado, nos facilitar a vida e, por outro lado, tornar esse diálogo mais complexo, intrincado e que não tenha uma resposta à medida do que nós estamos à espera quando conversamos com as organizações. Sem dúvida alguma, a relação com o consumidor hoje, ela precisa entrar em pauta, né? Ela precisa entrar em discussão. Para você ter ideia, 62% dos clientes desistem de comprar de uma empresa após um mau atendimento. Então, a gente não está falando apenas que é uma coisa bacana que tem que ser feita. Pelo contrário, o mau atendimento é aquele vazamento que você tem e você não enxerga. E que ele vai consumindo do seu produto e você não está vendo. Então, esse vazamento, se ele não for estancado, ele vai minando a energia da empresa, ele vai minando a lucratividade da empresa e quando ela se dá conta, aí é tarde demais. Então, a minha recomendação para as organizações é não espere, né, que o mal, né, ele não consiga ser mais controlado. Comece a tratar dos seus clientes o quanto antes, cuidar dos seus clientes, nutrir a relação com seus clientes, que eles vão recomendar para outros clientes e vão comprar novamente, né? Aqui o que acontecia nos supermercados e que agora está a começar a aparecer nas lojas de roupa é que se até agora haviam caixas onde estavam seres humanos, pessoas a quem nós passávamos os produtos e pagávamos, lá está a passar o cartão, como dizia há pouco, agora estão a substituir de uma forma quase generalizada pessoas por máquinas. Nós vamos vamos buscar o produto, nós passamos o produto na caixa, nós pagamos, nós vamos embora. Então e a relação humana, Gisele? A relação humana? A verdade é que assim, né, existem momentos e existem situações que os clientes não querem mesmo falar com as pessoas. A relação entre empresa e cliente, ela mudou muito ao longo do tempo, especialmente após a pandemia. Então, nós nos acostumamos a ficar muito dentro de casa, né, fazer o trabalho fazer compras em autosserviço, sem ter interação com pessoas. Então, isso mudou um pouco o comportamento dos consumidores. E tem coisas que eles não querem falar mesmo com a empresa, né? Mas não quer dizer que a empresa, então, fala, então tá, então já que o cliente não quer falar comigo, vou botar um autosserviço aqui e pronto, acabou. Pelo contrário, então, assim, ele quer comprar no supermercado, vai passar lá na máquina, não vai ter interação com ninguém. Mas em outro momento, será que esse supermercado não pode ter uma interação com ele humanizada? No momento que ele tiver um problema, não é de bom tom que seja uma pessoa que fale com ele, não a máquina, né? Ele comprou sem interação, mas na hora que ele precisa da marca, que é o momento da verdade, ele ter uma interação humana, é isso que faz a diferença. É isso que faz empresas como a Amazon, Netflix crescerem do jeito que elas cresceram. Você não compra conversando com alguém na Amazon ou compra com alguém conversando na Netflix.
Mas no momento que você tem um problema, vai ter alguém para falar com você. Olhando para o futuro, se podemos ter uma bola de cristal, como podem evoluir estas relações entre as organizações e os seus clientes, entre pessoas de um lado e do outro, para tornar isto melhor, mais simples, mais prático, mais recompensador em termos emocionais e que não seja apenas uma transação, uma compra e uma venda? Olha, a verdade é que muitos negócios, eles ainda não têm a consciência para poder olhar para o cliente dessa forma, o que a gente chama de maturidade. Então, nos níveis de relação com o cliente, há níveis de maturidade. Um negócio como a Amazon, como a Netflix, eles estão num nível de maturidade em relação ao serviço que entregam para os seus clientes muito elevado, né? Que já entenderam, não há discussão dentro da Netflix ou da Amazon, da Apple, que o cliente é a peça principal desse tabuleiro. Não tem discussão sobre isso. Mas em negócios com maturidade diferente, a gente ainda vê um esforço, né, para provar que aquilo é importante. Então, de onde é o melhor caminho, né, para que a gente comece a acelerar isso? Tem que vir da alta liderança, né? O CEO, a alta liderança da empresa, entender isso. E aí ele desce isso, né? A cultura é a base para essa transformação. E a cultura do cliente, ela acontece de cima para baixo e de dentro para fora. Se a gente não tem o apoio da alta liderança, não vai ter ninguém que vai se sustentar encantando o cliente se o CEO não encanta, né? Se o CEO não dá o exemplo, se o CEO não respeita os clientes, porque as pessoas, né, os liderados, eles são o espelho do seu líder. Então, o líder, ele tem que dar o exemplo em relação ao cliente. Uma empresa, ela nem precisa ter processos 100% redondos. Desde que a cultura dela seja forte, os seus clientes vão respeitar e vivenciar isso. Porque o que o cliente vive lá na ponta é a expressão da cultura da empresa. Já agora Então, pergunto-lhe, nessa relação que tem, nesse diálogo que tem com os presidentes das empresas, com o CEO, com o topo das empresas, como é que os consegue convencer de que o cliente é mesmo a coisa mais importante, não só pelo negócio que gera, mas porque é de facto a base de relação e o futuro de qualquer negócio? Não ser só uma questão de dinheiro, mas ser também uma questão de relação com os clientes. Como é que convence os CEOs? eu falo que a gente tem que dizer a linguagem do CEO, né? Para conversar com o CEO, você tem que falar o idioma dele. O que é o idioma de um CEO? É DRE, é planilha de receita, de custo, né, de investimento. É isso que você fala com o CEO. Então, assim, na linha do resultado da empresa, onde entra a experiência do cliente? É essa conversa que tem que ter. Então, assim, senhor CEO, se a gente melhorar aqui a experiência do cliente, nós vamos aumentar a nossa margem de lucro em X%. Nós vamos aumentar a retenção dos nossos clientes em X%. Quando o cliente satisfeito vai embora, ele carrega uma parte do nosso faturamento, que equivale a X%. Então, com números, você tem um diálogo muito mais claro com um CEO, que ainda não está convencido, porque, sendo bem sincera, Jorge, não acredito que os CEOs precisam ser convencidos. Eles precisam, dentro de uma liderança de uma empresa, compreender que o cliente é o principal ativo da empresa dele. Mas se você está, né, com a missão de convencer um CEO, você tem que começar falando a língua dele, que é a língua dos números, do negócio, e como é que investir nisso vai gerar mais retorno para a empresa. Gisele, estamos a fechar a nossa conversa. Tenho uma curiosidade muito pessoal, que é saber como é que Gisele Paula é como consumidora, quando está muito feliz ou quando está francamente zangada. Como é que é? Como é que funciona? Você sabe que quem trabalha com atendimento, experiência do cliente é muito atento, né, aos detalhes. Então, eu sou aquela cliente que entra e observa.
né? Todos os detalhes. Eu percorro a jornada do cliente para entender aonde está ali, né? A possibilidade de melhoria. E o que eu faço é o que eu recomendo para todo mundo fazer. Quando tem uma possibilidade de melhoria, falar isso para a empresa, dar o feedback para ela. Então, quando eu sou maltratada, eu chamo quem precisa ser chamado e falo. Ou eu vou no site da empresa, ou eu vou lá e faço uma publicação no site dela, mas eu explico para ela, olha, eu, como cliente, me senti assim. E eu estou trazendo esse feedback para que você possa ter oportunidade de melhorar, né? Reclamar é um ato cidadão, é dever do cliente fazer a sua manifestação, porque ela pode ajudar um negócio a se salvar. Agora, se a gente não fala e vai embora, a gente deixa de ter a oportunidade ali de ajudar um negócio. Se esse negócio vai acatar o que você está falando ou não, aí é problema dele, né? Já não é mais sua responsabilidade. Então, eu como cliente, eu sou aquela cliente que percorro a jornada, analiso e quando tem algo fora, eu dou meu feedback. O que é que te deixa feliz, Gisele Paula, nesta relação? Olha, eu sou uma pessoa muito prática, então eu valorizo muito a questão do baixo esforço. Então, quando uma empresa reduz o meu tempo, ela economiza o meu tempo, ela me deixa feliz. Mais feliz do que a questão do acolhimento em si, porque o acolhimento sem agilidade não resolve a vida do cliente, né? E então, os clientes hoje cada vez mais estão com menos tempo. A empresa que reduz o meu tempo, eu fico feliz. Gisele, muito obrigado.